Olá, muito bom dia. Hoje é dia 20 de setembro de 2022, exatamente há 12 dias da eleição mais importante da história do nosso país. Quero cumprimentar você que nos assiste da sua casa, do seu trabalho. Quem sabe você nos ouve no seu carro, no metrô, no trem. É sempre um prazer ter vocês conosco. E para discutir muitas notícias importantes, inclusive o depoimento do presidente Bolsonaro agora há pouco na ONU, eu já quero trazer para cá meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alain. Bom dia, nossa audiência, a todos vocês que nos acompanham, os companheiros de bancada que entrarão aqui. Vamos comentar hoje o discurso do presidente na ONU, muito importante. Vamos fazer nosso programa. Bom dia. E também minha amiga analista política e jornalista Liliane Ventura. Bom dia, Liliane. Satisfação, meu querido Alan, meu querido Gustavo, Canuto, que vai estar por chegar, e a você que sempre prestigia aqui a nossa companhia, nossas análises, né? Olha, eu quero dizer que a gente fala aqui para vocês, mas a gente ouve vocês lendo também os seus comentários. Muito obrigada a você que nos ajuda aqui, comentando, compartilhando. Mais do que nunca, a gente precisa propagar a verdade, e essa você encontra aqui. Exatamente. Bom, eu me encarreguei de fazer um corte rápido, né, porque senão ia ficar muito tarde para a gente começar o jornal, mas consegui fazer um corte do trecho final, onde o presidente falou, né, e falou para o mundo sobre os milhões de brasileiros que foram às ruas no 7 de setembro buscar o quê? Pátria, Deus, pátria, família e liberdade. Exaltar os seus símbolos, a sua bandeira, as suas cores, foi um depoimento impactante. É claro que, no início, o presidente foi muito feliz quando exaltou a condição diferenciada que o Brasil se encontra em relação aos outros países, sobretudo na questão econômica, provando que ele foi o único líder, Gustavo, o único que peitou esse sistema global que queria quebrar as economias, ou no mínimo endividar as economias, para depois quebrar. O presidente não permitiu que isso acontecesse no Brasil e hoje ele pôde esfregar, no bom sentido, na cara do mundo inteiro, de que esse é o maior resultado de sucesso do Brasil. Ter um líder, um homem de caráter, que não tem medo, que não se dobra, que não se curva para nenhum tipo de ditadura, seja ela interna ou externa, porque o que nós vimos durante a pandemia foi uma interferência internacional de todo esse sistema globalista que queria quebrar a economia mundial, mas aqui no Brasil não deu certo, né, Gustavo? Pronto, desbloqueou. Pois é, Alan, como você bem falou, o presidente deu um recado e esfregou na cara do mundo tudo aquilo que o Brasil faz, tudo aquilo que o governo dele fez, tudo aquilo que nós atravessamos durante a pandemia e a situação que nós nos encontramos agora em relação a todos esses países que, desculpem a expressão, cagavam regra para o Brasil, o que o Brasil tinha que fazer ou deixar de fazer. Além do discurso do presidente, o presidente conseguiu uma autorização para falar por um tempo maior. O discurso dele, geralmente, o discurso dos presidentes são de 10 a 15 minutos, ele conseguiu 20 minutos. E nós temos ali a linguagem corporal, ou como gostam de dizer alguns, o body language, né? Falar em inglês para parecer que tem mais conteúdo, mas a posição do presidente, a forma como o corpo do presidente se portava, como a sua expressão ali passava para todos os outros de uma forma muito séria, muito rígida, muito firme, falando tudo o que ele realizou no governo, tudo que nós encaramos nesse período e tudo que o Brasil representa hoje para o mundo. O presidente falou de tudo. O discurso do presidente, em 20 minutos, ele conseguiu passar tudo, exatamente tudo aquilo que foi o seu governo e os resultados do governo brasileiro agora, diante daqueles que sempre diziam que nós deveríamos fazer isso, aquilo, outro, e que, na verdade, hoje queimam carvão, para ficar num exemplo aqui que ele botou lá, da Alemanha. Mostrou que o Brasil é um país que, graças aos militares lá atrás, investiu em tecnologia, investiu em ciência, e isso fez com que nós nos tornássemos uma potência agrícola, uma potência em energia renovável, e que nós temos muito, ainda muito a construir, muito a crescer. Falou também da preservação ambiental. Nós temos moral para falar de preservação ambiental. Nós preservamos as nossas áreas, ao contrário dos outros. Nós não queimamos carvão, nós não estamos usando e dependendo de energias não renováveis. Enfim,
o discurso do presidente foi perfeito, presidente muito sério, presidente, não vou dizer de cara fechada, mas sem risinhos, sem sorrisinhos bobos para os outros, botou para o mundo aquilo que o Brasil é e aquilo que ele tem, o apoio popular. Quando ele termina falando do 7 de setembro, da maior manifestação da história do Brasil, do maior apoio popular que um presidente no nosso país já teve. Discurso perfeito, dando todo o tom daquilo que representou o governo Bolsonaro e o que o governo Bolsonaro representa para o Brasil e o que o Brasil representa para o mundo. Bom, antes de passar para a Liliane, deixa eu colocar aqui também, na nossa roda de análises, nosso colega e analista político, Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Alain. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Liliane. Bom dia a você que sempre acompanha aqui todas as manhãs ou quase na hora do almoço o Todo Poder Emana do Povo. Todas as manhãs mesmo, porque depois do almoço é só meio-dia. Para com isso. Liliane, acho que seu telefone está com alguma coisa. Você que está chegando muito tarde. Liliane, como é que está o seu telefone aí? Depois dá uma olhadinha, porque acho que ele está em pé. Se você puder colocar ele deitado aí. Tô não. Ontem, deitado? eu preciso dizer uma coisa para vocês que estão muito curiosos. Eu atualizei o novo software do iPhone. Agora está com essa palhaçada aqui. Eu estou esticada, eu não sei que angulação é essa aqui que ele está fazendo depois da minha atualização. Eu não sei te explicar, mas eu depois de comentar aqui, ou se você quiser que eu comente depois e saia e volte de novo, eu não sei o que está acontecendo. Está muito ruim aí? É, porque ficou preto a tela e você está pequenininha e distorcida. Tenta sair. Ixi, então eu vou sair. Olha, antes de você sair, vê se não é a rotação automática. Pode ser a rotação automática, ela pode ter desclicado a rotação automática e aí ficou assim. Bom, vamos lá. Canuto, não sei se você acompanhou o discurso do presidente na ONU agora, mas a gente tem diversos aspectos para discutir aqui, mas me chamou a atenção, eu vou voltar lá no discurso do secretário-geral da ONU. Ficou muito claro e evidente a preocupação que o mundo inteiro está sofrendo em relação à segurança alimentar. O discurso do presidente-geral, do secretário-geral da ONU, foi muito nessa direção. Ele quase que fez um apelo, ele foi bastante apelativo ali, pedindo, pelo amor de Deus, para garantirem a subsistência dos seus povos. E me chamou muita atenção, porque, claro, naquele momento eu já pensei logo que, em breve, todos os países terão que se ajoelhar, terão que se enquadrar, que se encaixar para garantir a subsistência dos seus povos, porque não haverá um outro país como o Brasil capaz de alimentar toda a nação, já que uma vez hoje a gente já alimenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Então ficou muito claro que existe essa preocupação. A Europa, sobretudo, está preocupadíssima com tudo isso, e ficou claro que quem quiser se garantir a subsistência dos seus povos terá que se ajoelhar para o Brasil, e nós estaremos numa condição muito favorável, até porque o ministro Paulo Guedes tem dito diuturnamente que nós estamos condenados a crescer e teremos os próximos 10 anos de muita prosperidade, e eu acho que é aí, no agronegócio, onde nós seremos o protagonista do globo, né, Canuto? Sim, o agro é importante, o agro é o grande pilar da economia brasileira, sempre foi há mais de 500 anos, há 522 anos, que é a idade do Brasil, que o agro é o pilar, né? O agro e o extrativismo, vamos colocar assim, né? Aí, Liliane, agora deu certo, agora entrou bem aí, né? Então, o agronegócio há 500 anos aí que vem sustentando a economia do Brasil, e o Brasil é um fazendão que alimenta o mundo. Há outras fazendas pelo mundo também, a Austrália, tem a Índia, tem a China, mas a Índia e a China têm populações imensas que eles não dão conta de alimentar sozinhos. A Austrália talvez seja o maior competidor do Brasil, mas não chega aos pés do Brasil, não alcança o Brasil. Mas a Austrália é um competidor não pelo fato assim de ter uma grande quantidade de terras agricultáveis, como tem o Brasil, porque boa parte do território da Austrália é deserto. A questão é que a Austrália só tem cerca de 30 ou 40 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem 210. Então, o que eles têm lá de terra agricultável tem pouca gente para alimentar e acaba sendo também um exportador de alimentos. Além disso, os Estados Unidos também tem uma grande produção, porém também tem a população de 350, mais ou menos, milhões de habitantes,
E não tem também tantas terras agricultáveis e na zona tropical como o Brasil. Lá também, boa parte do território americano fica coberto de neve durante parte do ano. Então, cai no colo do Brasil, né? Cai no colo do Brasil isso aí. Você tem também outros países como a Rússia, né? Que também tem boa parte das terras não são agricultáveis, são na zona já polar, na zona temperada. O grande celeiro deles era a Ucrânia, eles estão em guerra com a Ucrânia, tentando recuperar isso aí, mas enfim, ali são regiões que têm situações de conflito, então cai no colo do Brasil ter a vocação de ser o celeiro do mundo. E não é só isso, a gente vê que o mundo caminhando para escassez, não só de alimentos, como também questão de matriz energética. A população crescente no mundo, recursos naturais limitados, já tem a crise no tocante à alimentação, a crise alimentar, e a Europa, por exemplo, vive uma crise energética. O Brasil passou por crise energética, os Estados Unidos já passaram também, tem estiagem. O problema de estiagem é muito menor do que o problema de guerra, da Rússia fechar a torneira do gás ali e assim, vamos atravancar bastante a economia da Europa. Quando a gente teve um problema semelhante no Brasil, na época do Evo Morales, do Lula, que ele resolveu fechar a torneira de gás lá na Bolívia, não foi exatamente fechar a torneira, isso foi uma expressão, quando houve a ocupação das refinarias da Petrobras. Isso não afetou tanto a economia do Brasil, aliás, não afetou nada. Era muito mais uma crise de defesa do patrimônio brasileiro lá fora do que de faltar energia. A Europa hoje tem problema energético. Eles não têm os recursos naturais que outros países têm. Dependiam muito da Rússia, agora com a guerra, a situação vem mudando bastante, a Rússia boicotando a fornecimento de energia para a Europa, e aí eles têm que trazer gás importado dos Estados Unidos via navio, que é muito mais caro, e não chega em quantidade suficiente. Então o Brasil tem tudo isso. O Brasil precisa investir mais nas matrizes, nas energias renováveis, energia eólica, energia solar. Isso a gente falta um pouco investir nisso também. Temos sim grande investimento em energia hidrelétrica, mas no sul e sudeste, onde está a base da nossa indústria, a capacidade já está praticamente saturada. As novas usinas que vêm sendo construídas são no norte, tentando aproveitar o potencial da bacia amazônica. Porém, a distância é grande, você tem que fazer a linha de transmissão, tem os prós e os contras. Temos o pré-sal ainda para poder retirar no futuro, caso seja do interesse, mas a gente tem sim que olhar para as energias renováveis. Ainda não são tão economicamente viáveis como as tradicionais, que é a energia solar e energia eólica, basicamente, do vento. O Brasil tem que investir nisso. O Brasil tem vento, no Nordeste lá tem muito vento o ano inteiro, tem sol o ano inteiro, gente. Temos que investir mais nisso para baratear a produção dessas energias que são limpas, não poluem nada. Desculpa te cortar, o ministro Paulo Guedes tem falado sobre isso, o presidente tem falado sobre isso, e o Brasil está fazendo isso. O Brasil hoje tem o maior projeto de energia eólica no mundo no mar. Itaipu representa 10% da nossa energia, geração da nossa energia no Brasil, 10%. E esse projeto que está sendo executado, porque o que acontece? O Brasil ele tem, principalmente no Nordeste, o vento constante numa direção única. Então isso facilita muito. O Brasil é o único país que tem isso. Itaipu representa 10% da nossa geração de energia. Só esse projeto de eólicas no Nordeste, dentro do mar, vai representar 10 vezes mais a capacidade de geração de energia de Itaipu. Ou seja, Itaipu vai gerar 1% da energia nacional. E esse projeto já está sendo desenvolvido, já está fechado, já está tendo investimento para isso. Então, o Brasil vai exportar, Paulo Guedes falou sobre isso, o Brasil vai exportar energia, vai exportar, por exemplo, hidrogênio, e com isso vai facilitar o investimento de uma série de empresas no Brasil que dependem da energia renovável para poder levar à frente seus investimentos. Assim, aquilo que o Paulo Guedes sempre fala, né? O Brasil está condenado a crescer, não tem jeito. É isso mesmo, concordo, isso aí. Completou bem. Não, mas aí a esquerda vai vir e vai dizer que vai matar os pássaros. Calma, eu vou passar para vocês, hein? Desculpa. E aí, imagina, é importante lembrar, né, que nós temos 80% da nossa energia limpa, renovável, coisa que outros países não têm, e por isso o presidente fez questão de pontuar isso, né, e não só, falou também dos 80%, dos 66%, melhor dizendo, 2/3 de mata nativa preservada que nós temos desde o descobrimento. E aí, Liliane, é que eu quero passar para você, porque aí o presidente toca nesse ponto, né, para o mundo, que o papel da imprensa, tanto local, né, interna, quanto internacional, faz questão de deturpar esses dados, esses números, e de fazer uma falsa, criar uma cortina de fumaça, né, escondendo que a Europa, por exemplo, toda a Europa tem apenas 3% de florestas nativas preservadas.
A França, que aponta tanto o dedo, né, Macron, né, o Lacron, que aponta tanto o dedo para o Brasil, é presidente de um país que tem zero, eu não falei nem 3, eu falei 0,3% de florestas nativas preservadas. O presidente fez questão de falar que a imprensa faz esse trabalho cretino, sujo, né, de ocultar esses dados, sobretudo da Europa, que já queimou tudo, já devastou tudo, e ao invés de exaltar o que faz o Brasil, que é um exemplo para o mundo, eles distorcem esses dados, falam em queimadas, tentam criar uma imagem negativa, e a gente sabe por que eles fazem isso, porque é muito dinheiro investido, sobretudo da Europa, que tem um medo enorme do agronegócio chegar até as prateleiras, de maneira que é por isso que a gente não conseguiu até agora efetivamente ter a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Essa é a realidade, mas foi bom o presidente falar sobre esse trabalho sujo que a imprensa faz, e você, como alguém que trabalhou mais de 20 anos na imprensa, né, tradicional, você pode dizer para a gente, com a sua experiência, como é esse tipo, como é fazer esse tipo de canalice, né, escondendo da população mundial o que de fato representa o Brasil na preservação do meio ambiente. Eu preciso dizer aqui que, desde sempre, o ataque à preservação da floresta amazônica acontece mesmo nos governos petistas, mesmo nos governos de esquerda. Por que você está falando isso, Liliane? Porque é, sim, uma forma de sustentar as ONGs. É a maneira que eles encontram de dizer da necessidade de uma organização não governamental ali para proteger as nossas matas, as nossas florestas, para fiscalizar, para o que você quiser aí. Olha, acabou o discurso do presidente Bolsonaro e, claro, eu visito todas as redes, inclusive aquelas que eu sei que vão mentir. E, de novo, eles vieram com o discurso de que nunca o presidente estaria ali se contradizendo, porque agora nós estamos no enfrentamento, ou deixou de ter esse governo no enfrentamento, ao desmatamento, às queimadas na floresta amazônica, e esse número nunca foi tão grande, tão alto, tão expressivo para o mundo. Nos últimos 10 anos, nunca... É aí que a mentira tem perna curta, né? E é aí que a gente vê a narrativa errada. Eles atacam o governo, mas eles não sabem nem fazer conta, porque o governo Bolsonaro está chegando ao 4º ano. 6 anos para trás foi de quem? Foi de quem, meu povo? Quem estava lá 6 anos atrás? Então, assim, eles mentem que nem sentem e não se dão ao trabalho nem de fazer conta, nem achando que assim, nós somos idiotas. Parabéns ao presidente, que atacou, né? Porque quando a gente fala dessa divulgação, dessa difamação que acontece no exterior, nós estamos falando também do que ele, dentro do discurso dele, abordou, que foi a corrupção sistêmica, e a corrupção acontece no entorno do que chamo de preservação da Amazônia, não está só lá dentro de Brasília, não, está por esses lugares onde a riqueza é natural, o nosso solo é muito rico, a nossa biodiversidade, né, é maravilhosa. Então percebam que ele jogou na cara de todo mundo ali e botou no ventilador. Eu até anotei os números aqui. Ele disse onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento com a Petrobras com má gestão, o loteamento político em desvio chegou à casa de 170 bilhões de dólares, tá? Delatores deveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão de perdas de acionistas. Esse é o Brasil do passado. E quando eles esfregam isso na cara, eles ficam nervosinhos, eles ficam agitados. Aí, sabe o que eles fazem? Qual é a forma que eles atacam? Para poder calar, porque hoje falar a verdade no Brasil é assim, né? Eles agora estão usando a bandeira eleitoral, que não pode difamar o adversário. Ué, o adversário só tem coisa negativa para a gente dizer, a gente vai dizer o quê? Então, presta atenção, gente. Olha, a liberdade que ele enalteceu também nesse discurso dele na ONU, que ele é um dos poucos que tem aí trazido essa bandeira, é exatamente o momento atual do Brasil, que querem nos calar. Nós estamos em eleição, nós temos aqui, eu estou candidata a deputada federal por São Paulo, Canuto, deputado estadual, Alan Lopes, estadual aí pelo Rio de Janeiro. A gente sabe da dificuldade que é, porque toda hora a gente tem que ficar consultando lá a lei eleitoral, porque o que é natural agora é o quê? O povo saber da verdade.
é você expor a verdade. Não, agora você tem que ficar quieto. No máximo, você tem que dizer a que você está candidato e dizer o seu número. Cala a boca, porque nós estamos vendo aí uma perseguição ao presidente, não vai ser diferente agora, né? De que ele não pode falar o que ele falou em Londres, ele não pode falar. Ele é presidente do Brasil. E na ONU ele fez muito bem em relatar todos os problemas, as mazelas e os feitos do seu governo, porque ali não tem como contradizer, senão saindo por esse ataque aí pela lei eleitoral. Parabéns ao presidente. E digo mais, minha mãe me ensinou que quando a gente está com a verdade, é melhor a gente pedir desculpa, mas mesmo assim manter a verdade para que mais pessoas tenham acesso a elas. Foi o que o presidente fez, porque ali é um palanque, é uma vitrine, é uma vitrine para o mundo. Homens de que pertencem à nação, né, a Organização das Nações Unidas, tiveram que engolir a verdade que acontece dentro do Brasil, para além do que a imprensa internacional tenta lá manchar a imagem do presidente e do brasileiro. Parabéns, Bolsonaro. E aí, Gustavo, o ponto para mim, claro, né, teve diversos pontos, né, e o principal, claro, foi o final, onde o presidente exalta os milhões de brasileiros, mas teve um ponto que eu adorei, que é o que eu falo todo dia. Foi logo no iniciozinho que o presidente falou do ladrão. Ele falou para o mundo inteiro que tem um ladrão aqui, um ladrão que foi presidente desse país e foi condenado em todas as instâncias. O presidente falou para o mundo inteiro ouvir: nós tivemos um presidente ladrão que foi condenado em todas as instâncias. Dane-se se vocês não gostam, é ladrão, porque foi condenado em todas as instâncias. Vai processar? Processa, não tem problema. A gente paga, a gente pede aqui o povo do YouTube e eles ajudam a gente a pagar, mas nós não vamos nos calar. É ladrão! Foi condenado em todas as instâncias, ninguém disse que ele não é ladrão. Só disseram o seguinte: o endereço estava errado. E o presidente falou para o mundo inteiro que nós tivemos um ladrão. Isso é importante, né, Gustavo? Para o mundo saber a vergonha que foi o Brasil durante 13 anos, entre 2002 e 2015, sendo governado por um ladrão que agora finge que não fez nada, tadinho. Né? Poxa, fui injustiçado pelo judiciário brasileiro. Que vergonha, né, Gustavo? Parabéns ao presidente Bolsonaro por não se omitir de falar para o mundo inteiro e não deixar ninguém esquecer que nós tivemos um ladrão. E brasileiro não gosta de ladrão. E é por isso que nós vamos derrotar ele no primeiro turno. Olha, o presidente, como eu falei, ele fez um retrato perfeito de tudo que ocorreu no Brasil nesses anos. E falou, sim, falou muito bem sobre essa coisa absurda. A gente já está acostumado, porque, infelizmente, a imprensa que faz parte dessa quadrilha, nos fez o serviço de nos desensibilizar para uma coisa tão grotesca como essa. O Lula é ladrão, simples assim. E não pode andar. Onde vai é chamado de ladrão. Ontem eu recebi um vídeo lá em Florianópolis, no mercado municipal, a turma dele andando com ele e, de repente, o povo se junta e começa a chamá-lo de ladrão. Essa é a verdade. Por isso que os comícios do PT, esses eventos que o PT faz, são em ambientes controlados. Eu já falei aqui, o Lula é igual bactéria, só aparece em ambiente controlado, perigosíssima, bactéria perigosa, só aparece em CTI. E o Lula é igual, só aparece ali naqueles ambientes fechados, controlados. Por isso que os eventos que eles fazem, eles botam tapumes. E por isso que o presidente falou, esse discurso na ONU, o presidente perpassa por tudo aquilo que aconteceu no Brasil, tudo o que ele fez no Brasil, o que se passa no Brasil, e fecha falando do apoio popular, onde o povo todo está do lado dele, ao contrário do ladrão, porque o Lula é ladrão. Não adianta dizer que não. Ele é ladrão. Por mais que se tente apagar isso da história, por mais que se tente fazer com que as pessoas tenham medo de chamá-lo de ladrão, olha o que aconteceu. O policial federal que acompanhava o Lula mandou prender o sujeito, porque o sujeito chamou o Lula de ladrão. Tudo errado, tudo absurdo. Ele nem está no poder, já está fazendo isso. Imagina essa gente no poder. E aí é o tom que o presidente passa para todos no mundo entenderem que ele representa e ele defende aquilo que o povo brasileiro quer. E nós não aceitaremos ingerências externas para normalizar aquilo que é completamente anormal. É anormal o sujeito ladrão, condenado em 3 instâncias,
está hoje disputando a eleição como se um democrata fosse. Que democrata? Que cidadão livre? Não é livre. O William Bonner disse que ele é livre? Não é livre. Ontem nós tivemos a Receita cobrando Lula, um procurador cobrando Lula. Deve 18 milhões, porque quisera eu, Alan, que é empresário, Canuto, que é advogado, Liliane também, que conhece a vida e sabe como funciona, quisera eu estar devendo 18 milhões à Receita Federal. Você, para dever 18 milhões à Receita Federal, você tem trabalhado muito, mas trabalhado demais, gerado muita riqueza, ou ter roubado. O Lula gerou riqueza? Ele é dono de alguma coisa? Não é. Se deve 18 milhões é porque roubou. Ladrão. E o presidente não deixou passar. Falou para o mundo o que acontece dentro do Brasil. O discurso do presidente foi impecável. E aí, né, Canuto, é bom lembrar que o presidente também desmontou mais uma narrativa que eles venderam o tempo todo, né, que o Brasil não comprou o experimento para muita gente. O presidente foi bem claro. Nós oferecemos para quem quisesse. Ninguém ficou sem, né, que eles chamam de... Eu chamo de experimento. Não gosto de chamar pelo nome que o pessoal chama, mas é experimento, o pessoal já entende. Foi oferecido para quem quis. Não faltou absolutamente nada. O presidente também pontuou que foi o maior programa social do mundo, dando praticamente $4 por dia para cada pessoa que precisou naquele momento. Foi o auxílio emergencial que o presidente promoveu. Hoje, o presidente também ressaltou a questão do combustível, a questão da inflação, que é, aliás, que é o primeiro caso de onde a deflação, melhor dizendo, o primeiro caso de deflação, né, nos últimos anos, na nossa história, né, do mês de julho, de agosto, ou seja, provando que tudo que ele fez, todas as ações do governo federal durante a pandemia foram acertadas e hoje nós estamos colhendo fruto disso, enquanto outros países estão em profunda recessão, com uma inflação altíssima, governantes estão desgastados, com a popularidade em baixa, como é o caso do Biden, por exemplo, com praticamente 20% de popularidade, Estados Unidos com a sua inflação a maior dos últimos 40 anos, crise de desabastecimento no mundo inteiro, enquanto isso, o Brasil está nadando de braçada e o presidente aproveita esse cenário mundial para desmontar todas essas falsas narrativas que a Globo, a CNN, a velha mídia promoveu, tentando desgastar, desconstruir a imagem do governo federal, né, Canuto? Sim, é muito importante ter esse espaço para desmentir o que a imprensa, a velha imprensa no Brasil e no exterior falam do presidente. É claro que a velha imprensa não vai reverberar isso aí. Como foi no funeral da rainha, o presidente foi lá, foi recebido, a primeira-dama também estava lá representando o Brasil de forma elegante, tudo. E o que a velha imprensa fala? Bolsonaro cometeu gafes, ele sorriu em algum momento ali, que não era nem no funeral, foi lá fora, na rua. Quem num velório, às vezes você está ali lá fora, você não está conversando com uma pessoa, e aí alguém fala alguma coisa, você abre um sorriso ali. Quem nunca fez isso? Né? Aí, só que a mídia trata isso como a gafe, eles anotaram as gafes do presidente. Mas que gafe, sabe assim? Não tem o que falar mal do presidente, fica procurando coisa. Foi assim no funeral da rainha e vai ser assim na Assembleia da ONU. O Bolsonaro estava com a gravata torta, o Bolsonaro espirrou e não sei o quê. Que não falou palavrão, né? Se falasse palavrão, a notícia era essa. Bolsonaro fala palavrão na Assembleia da ONU. E vão querer falar essas coisas. E aí ele deu o recado para o mundo, mostrou que o Brasil tem posição firme, não é Maria vai com as outras, porque tá todo mundo fazendo, tem que fazer também. Não. Aqui nós não entramos nessa história de fica em casa, a economia a gente vê depois. O Brasil cuidou do vírus e do desemprego ao mesmo tempo, pagou o auxílio emergencial de $4 por dia, conseguiu segurar a inflação, teve um surto inflacionário pós-pandemia em razão desse dinheiro que foi injetado na economia e em razão da inflação mundial, principalmente no preço dos combustíveis, né? De novo a questão energética entrando em pauta, e o Brasil conseguiu segurar isso aí, porque o Brasil tinha caixa para segurar de forma sustentável o aumento dos combustíveis e acabou assim segurando a inflação. O Brasil é um exemplo para o mundo de política econômica para tratar da pandemia, no caso aí de tudo que aconteceu. E também, com relação às questões de saúde, ele foi muito claro. O governo disponibilizou nos postos de saúde para quem quisesse tomar, tá, o experimento e o remédio que já tem patente vencida. Aqueles remédios que são vendidos há mais de 20 anos,
né? Não sei nem há quantos anos, eu sei que 20 anos é o prazo de se vencer a patente. Se está com a patente vencida, tem mais de 20 anos. Esses remédios estão aí, ninguém nunca falou nada, nunca falou que fazia mal, né? Tá ali, poderia não resolver, era um teste, poderia não resolver o problema, mas mal não ia fazer. Estava lá, disponibilizado para quem quisesse tomar. Tanto o experimento recém-criado, como um remédio com mais de 20 anos de existência no mercado, que a gente não pode falar o nome, né? Censura total, então a gente não tem liberdade para isso, mas disponibilizou. E é isso que eu defendo muito. Em caso de novas crises sanitárias no futuro, nós temos que brigar por isso. Seja lá na Assembleia de São Paulo, Alan no Rio, Liliane lá no Congresso, brigar para ter isso aí. Não pode ter governador tranca-rua mais. Prefeito tranca-rua. Aqui em São Paulo, espero vai ganhar o Tarcísio, que não vai fazer um negócio desse, nunca, caso venham outras crises no futuro. Mas nós temos que brigar pela liberdade de escolha da população, primeiro de cuidar da sua saúde. Quer tomar o remédio antigo, toma. Não quer, não toma. Quer tomar o experimento, toma. Não quer, não toma. Quer tomar os dois, toma. Cada um decide. Quem são esses caras aí do judiciário, do Ministério Público, jornalista, querendo dar uma de médico e dizer o que você tem que... Como você tem que cuidar da sua saúde? Que moral que esses caras têm para dizer que você tem que fazer? Você decide. O Ministério da Saúde, outras autoridades de saúde, podem emitir suas opiniões. Está aqui na página do Ministério da Saúde, é nosso aconselhamento, você faz o que você quer. Agora, eu vou mandar você tomar isso ou te proibir de tomar aquilo? Que história é essa? Isso não pode acontecer no futuro, né? Eu acho assim, temos que ter, primeiro, gestores públicos que tenham essa noção de liberdade e democracia, parlamentares que fiscalizem, e caso não tenha um gestor público fazendo isso, vá lá chutar a porta. Inclusive, defenda a atribuição do gestor público perante as ameaças antidemocráticas que vêm do judiciário, do Ministério Público e da velha imprensa, querendo arbitrar aí o que tem que fazer, tocando terror, ameaçando, prendendo pessoas na rua, ameaçando as pessoas, fiquem em casa, sei que lá, você tem que ficar em casa, fazendo bullying contra quem não fica, e hoje vem, há 15 dias atrás, na maior cara de pau, fique em casa se puder. Olha assim, a disfarçatez com que a velha imprensa mente, ficaram um ano e meio tocando o terror, estão nem aí pro emprego das pessoas, estão nem aí, porque tá lá, esses jornalistas estão lá recebendo o salário deles, né, produzindo aquele material jornalístico que as pessoas consomem estando em casa, estando em qualquer lugar, então o salário deles ali garantido, fique em casa se puder. Nunca foi se puder. Deveria ter sido, mas não foi. Agora eles vêm com a maior hipocrisia dizer que defendia isso. Não defenderam. Então, eu defendo muito a liberdade de escolha, não só da pessoa decidir sobre a sua saúde, o que vai fazer, como dos comerciantes, das igrejas, das escolas também terem autonomia para decidir se abre ou se fecha em que horário. Não é governo que vai decidir isso, não. Tá? São comerciantes. Se o comerciante abre e não tem clientela, porque está todo mundo em casa, ele vai fechar. A igreja também abre, não vai ninguém, porque está todo mundo optou por estar em casa, não vai ter como continuar. Agora, se há público, se há gente querendo ir na igreja ou querendo ir no comércio, tem que abrir sim. O mercado que tem que se autorregular, não é governo, não é burocrata que não entende nada de saúde e só está preocupado em mandar na vida dos outros. Não, você sabe um absurdo que aconteceu recentemente? Reitor lá da USP pedindo aquele documento lá de comprovação que você foi que você participou do experimento para o aluno assistir aula online. Não é presencial, não, online. O aluno não pode conectar na aula online se não apresentar o negócio. Agora, não é um ano atrás, não. Não é no pico do problema lá atrás, é agora. Ou seja, é só simplesmente a vontade de mandar, de abusar do poder e falar, eu vou abusar do meu poder, eu tenho esse estilo, esse é o meu modo de vida e todo mundo tem que seguir, é obrigado a seguir o meu modo. Assim, você quer que as pessoas sigam a sua moda, o seu estilo? Convença, só que vocês não têm capacidade de convencer, vocês não estão com a verdade, o discurso de vocês é fraco, vocês são intelectualmente fracos, não conseguem convencer ninguém da ciência de vocês e querem colocar na marra, que são uns bostas. Eu defendo também a fim da autonomia universitária. Tem que acabar com a autonomia das universidades públicas. Vocês não são referência científica e intelectual para ninguém. Quem é referência, o povo que sustenta as universidades é que tem que definir o que vai acontecer ali. Quem define o que a pauta de o que vai ser falado, pesquisado, ensinado na Universidade Federal é o presidente e nas estaduais os governadores. Isso é uma pauta para a PEC. Tem que mudar lá o artigo 200 e pouco da Constituição que fala da autonomia universitária. Quem paga Conte comigo. E é o povo que vai dizer o que vai fazer nessa universidade. Vocês não têm moral, não têm respeito para vir dar carteirada e dizer eu sou cientista intelectual, eu sei que vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada. As universidades do Brasil tiram os piores lugares no ranking internacional. Tá? E mais longe ainda, se fizer exame toxicológico aí, muita gente que está nas universidades, vão ver o resultado. Vamos ver. Acho que o público vai se espantar da quantidade de positivos que tem aí nesse pessoal das universidades. Desculpa o meu aqui, mas
É revoltante. Nada, mas é isso aí mesmo. Tá certíssimo. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, né, o arquivo que eu acabei de baixar agora. Vamos ver se ele vai abrir aqui, onde o presidente fala exatamente sobre o ladrão. Vamos lá. Vamos ver aqui, que ele está carregando. 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil. Bom, então ficou registrado aqui que o presidente mostrou para o mundo que nós tivemos um outro presidente ladrão que deixou uma dívida de 170 bilhões de dólares, fora o que eles desviaram, né? Inclusive, eu coloquei essa semana aí nas minhas redes um vídeo feito pela Rede Record, né? Feito pela Rede Record, uma matéria onde 2 jornalistas, há 5 anos, foram presos na Venezuela, porque desmontaram, ou revelaram, melhor dizendo, para o Brasil e para o mundo, um maior esquema de corrupção internacional promovidos pelo PT de Lula e Dilma, onde eles enviaram, aliás, ele mostra uma obra só, apenas uma obra, que deveria ter acontecido, que era de uma ponte de 3 bilhões de dólares. E quando os jornalistas chegam lá para filmar tudo aquilo, cadê a ponte? Não existia ponte nenhuma. E existia uma placa falando sobre a cooperação entre Brasil e Venezuela e que não haveria custo nenhum para a Venezuela. Feito isso, a polícia política da Venezuela sequestrou os equipamentos dos jornalistas da Record, não permitindo que isso acontecesse. Mas teve um equipamento que ainda eles não pegaram, né, deram mole, e com isso foi gravado e foi provado, né, isso está nas minhas redes sociais, para o mundo saber o que era essa organização criminosa que governou o Brasil durante 13 anos. 13 anos. E não foi desviando recurso público, não, porque isso é conversa fiada. Foi desviando o seu recurso. Você que me assiste, Dona Maria, seu José, você que acorda às 5 da manhã aí, encara uma vida difícil, ônibus cheio, trem, metrô, foi o seu dinheiro, que foi roubado por essa gente, que hoje, com a cara mais deslavada do mundo, vem aqui, né, dizer, nós vamos fazer melhor do que fizemos no outro. Certamente, se vocês tivessem a oportunidade de chegar, vocês não iam mais permitir que o povo ficasse com nada, nem com seus bens, porque na outra vez vocês levaram quase tudo, dessa agora vocês levariam tudo. Mas, certamente, o povo não vai permitir que esse governo corrupto, ladrão, volte. E antes de passar para o Gustavo, eu vou colocar aqui o vídeo onde o presidente exalta o povo brasileiro e fala sobre o 7 de setembro. Vamos ver. Senhoras e senhores, neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores. Belo fechamento, né, Gustavo? Pois é, e aí a gente é obrigado a ligar os pontos, né? Quando ele fala do caso de corrupção, quando ele fala que pagou a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e quando ele fala ali que o povo foi às ruas atendendo a convocação do seu presidente, ele está mostrando para o mundo o que se disputa aqui dentro e quem disputa aqui dentro. Nós, obviamente, gostaríamos que ele falasse cada vez mais claro e mais objetivo. Mas vamos lembrar que todos ali entendem o cenário que se passa no Brasil, todos sabem o que está acontecendo aqui, e caso haja alguma ação do governo, das Forças Armadas, por conta de alguma interferência nas nossas eleições, está ali mostrando para o mundo inteiro quem é
cada um nesse tabuleiro, quem cada um representa, o que cada um representa. Eu acho que o discurso do presidente Bolsonaro, além dele falar as coisas que nós vimos, que nós entendemos, que nós percebemos, que nós sabemos, foi um recado muito claro ao mundo de que o presidente não vai deixar que corruptos assumam o poder através da mão grande. Eu acho que isso ficou muito claro e ele mostra ao mundo inteiro que o apoio popular do povo brasileiro está ao seu lado e não do lado que roubou bilhões e fez com que esse governo tivesse que indenizar, por exemplo, a Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E aí, Liliane, eu quero te trazer para a conversa, porque hoje, inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Vejam vocês, aí vai ser uma pergunta geral para todos vocês, nossos comentaristas aqui, porque veja só, o desafio de todo terceiro colocado numa pesquisa ao executivo é ultrapassar o segundo colocado para tentar levar uma eleição ao segundo turno e disputar, obviamente, com o primeiro colocado natural. Né? Então, essa é a missão, é o desafio de todo terceiro colocado numa pesquisa, é ultrapassar o segundo para, obviamente, tentar chegar no segundo turno com o primeiro colocado. Aí, eu trouxe essa reflexão. Vocês já perceberam que nos últimos dias o Ciro Gomes tem batido forte no ladrão? Ele tem batido forte. Ele tem escolhido o ladrão como uma opção a quem ele precisa derrotar. E por que ele está fazendo isso, se, segundo as pesquisas, o ladrão está em primeiro? Olha, o Ciro pode ser muita coisa, menos burro. Ele não é burro. Ele sabe que o ladrão não está em primeiro. E é por isso que ele está mirando nele. Porque ele precisa ultrapassar o que está em segundo. Portanto, o que eu quero dizer aqui é desconsiderem as questões de Ciro, né? O que ele é, se isso é casadinha, se ele... Esqueçam isso. O que o Ciro está demonstrando aqui é que nem os adversários políticos do presidente acreditam na pesquisa. Ele está provando isso, porque se eles acreditassem na pesquisa, horas, ele ia estar batendo no Bolsonaro. Ué, o Bolsonaro não é o segundo? Então ele teria que derrotar o Bolsonaro para ir para o segundo turno com o ladrão. Mas o que ele faz? Ele faz o contrário. Ele escolhe o ladrão para um enfrentamento. Reparem que ele tem exposto os crimes que ele e o partido dele cometeram nos 13 anos de gestão no Brasil, numa tentativa de passar e na cabeça dele, né, quem sabe chegar ao segundo turno. Claro que a gente sabe que não haverá segundo turno. Está claro? Isso está muito claro. Mas isso é uma sinalização importante, porque prova que nem a classe política acredita nessas pesquisas. E por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, o Datafolha e o IPEC, os únicos institutos que continuam sustentando que o ladrão tem 45, 47, 580 e o Bolsonaro tem 31. Ou seja... Agora, Alan, deram 47 a 31. Olha a cara de pau. 47 pro Lula e 31. Ah, pelo amor de Deus, né? Só resta a eles isso. Aumentar a narrativa e dizer que o presidente está derretendo e que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Todos os jornalistas da Struma Imprensa estão falando. A chance é real. Lula vai conseguir. Agora não sei o quê. Só resta a eles isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Eles estão morrendo na praia. E vai ficar a guerra de narrativa. É a única coisa que eles podem segurar. E aí a gente lembra o que a esquerda sempre fez. Minta, 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 minta. Vamos rementir, mentir, mentir. Porque a mentira repetida 1000 vezes pode se tornar realidade e tentar levar para o lado deles aqueles que estão em dúvida, aqueles que ainda se deixam influenciar pela imprensa. Não tem jeito, eles vão fazer isso. Sabe o que é o pior, Gustavo? É que eles utilizam, né? É igual a questão do meio ambiente. Você já viu jornalista se colocando como autoridade para falar do meio ambiente? Não, eles não fazem isso. Vocês podem ver, toda matéria, seja em qualquer canal de televisão, eles citam uma fonte de autoridade, que geralmente é uma ONG. Segundo o Instituto tal, segundo o diretor do Instituto tal, segundo o especialista do Instituto tal, o Brasil está queimando, não sei o que lá. A mesma coisa eles estão fazendo agora. As emissoras, né, a velha imprensa, está utilizando esses dois institutos
como fontes de autoridade para dizer, olha, segundo o Instituto Datafolha e o IPEC ouviram 2.000 pessoas, blá, 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 o ladrão tem 47 e o Bolsonaro tem 31. Então, isso tudo não passa, obviamente, de um esquema criminoso onde existe uma jogada ensaiada. Só que isso eles utilizam para tentar manipular a cabeça do eleitor. Mas quem está dentro do jogo, como é o caso do Ciro Gomes, que a gente deu o exemplo agora, não cai nessa, porque sabe que isso tudo é armado. Então, ele sabe que o dever de casa que ele tem que fazer é tentar ultrapassar o segundo colocado. Ele precisa tirar o segundo do jogo e ele, como terceiro, entrar em segundo para um suposto segundo turno. Portanto, se o Bolsonaro é o segundo, por que o Ciro está mirando no Lula? Nem a classe política acredita nessa jogada, porque todo mundo sabe que isso é uma armação. Exatamente. Só para completar aqui, você tem tanta razão nisso que você está falando, que ontem a gente viu a Simone Tebet fazer o quê? Bater no Lula. Ela começou a virar seus canhões para cima do Lula. É tudo muito claro, é tudo muito cristalino, né? Mas há esse jogo de cena, a imprensa tentando dar um verniz, tentando fazer uma narrativa. Agora, quem está no sistema político, como você falou, sabe que o homem a ser batido para poder tentar se cacifar o segundo turno é o Lula. Você está perfeito nessa análise. E mais, né? Posso? Claro, deve. Vamos lá. Eu estou esperando aqui, ó. Eu estou esperando. Tem 20 minutos já. É por isso que é os machistas. É os machistas do Brasil. Vai, emenda aí que eu vou passar para a Liliane depois. Pode emendar. Da Simone Tebet, não dá nem para usar aquele argumento, porque o Ciro é de esquerda radical também, então ele acha que ele tem mais chance de tirar voto do Lula do que do Bolsonaro. Mas a Simone Tebet, não. Algum lulista pode votar no Ciro, na Simone Tebet, não. Se ela tá batendo no Bolsonaro, né, aliás, no Lula, é porque ela sabe isso. Ela teria que bater, ela tem mais chance de dar voto do Bolsonaro. E não vai tirar. Por causa disso aí que você falou, ele sabe, porque os partidos têm pesquisas internas que não podem ser divulgadas. Há uns 15 dias atrás, a Jovem Pan ia divulgar uma pesquisa que não era do métier, não era aí do esquema, entraram com ação para não deixar divulgar. E teve uma jornalista da Folha de São Paulo que teve a pachorra de postar assim no Twitter: não acredite em pesquisa cujos números destoem de todas as outras. Esse é o critério científico, estatístico, você não pode destoar de todas as outras. A gente cria aquela opinião, aquele consenso, é isso aqui que é para ser dito. É o modelo da velha imprensa, né? O editor-chefe fala, isso é notícia. Se não está ali, não é notícia. Né? Então, isso é o que é notícia, o que as pessoas vão discutir é isso. Então, as pesquisas dizem isso. Não pode ter uma pesquisa dizendo o contrário daquilo. Né? Olha, quando o Galileu disse que a Terra girava em torno do Sol, ele estava indo contra todas as outras opiniões. Né? Quando o Einstein criou a teoria da relatividade, qualquer inovação científica vai contra todas as outras opiniões da sua época. Né? Mas na cabeça desse povo, você não pode ir contra todas as outras. O critério não é se a pesquisa foi feita com acuricidade, com precisão ou não. É estar destoando de todas as outras, ou seja, destoando deles mesmos. Né? E isso, só para concluir, de citar uns aos outros, né? Segundo a ONG e tal, segundo não sei quem, esse fenômeno já está descrito no livro Imbecil Coletivo do Olavo de Carvalho. Eles se juntam para se imbecilizar uns aos outros. Eles não citam com base na ciência, assim, isso aqui é cientificamente relevante, vou trazer um dado científico ou não. Ele primeiro olha politicamente. O esquerdista só cita outro esquerdista. Ele só fala do direitista para fazer chacota. Não de forma neutra, científica, buscando a verdade, buscando conhecimento por presença, né, da realidade, saber a realidade, pesquisar a realidade que nos cerca. Eles querem o poder total, querem promover os esquerdistas e ridicular os direitistas. Então, ficam um imbecilizando o outro, assim, segundo a ONG e tal, atribuindo uma autoridade que não tem. Uma autoridade, seja científica, seja social, seja de política, de dizer aquilo. Tal ONG. O que é tal ONG? Segundo o Datafolha. O que é o Datafolha? O Datafolha parece, na cabeça desse povo, é uma verdade absoluta. Porque o Datafolha disse isso, aí ele começa a montar toda a análise embaixo, segundo aquele número do Datafolha. Sabe o que é isso? É que você, fazendo uma prova de matemática, vai resolver uma equação lá do segundo grau, ou de qualquer grau, aí você erra a conta da primeira para a segunda linha. Tudo que está abaixo está errado. Se você errar a conta ali, não adianta, tudo está errado. É o que eles fazem. Se você começa a sua análise política da situação. Não, porque segundo o Datafolha, o Lula é o líder. Tudo que você fala embaixo é baboseira. É lixo, não serve para nada. Deleta, cancela, joga fora, que é lixo. E praticamente tudo que se produz na velha imprensa, na parte política e de outras também, é lixo. E aí, Liliane, era esse ponto que eu ia te trazer, porque agora, inclusive a velha imprensa está atacando o Instituto Paraná Pesquisas, está
atacando, acho que a Quaest, se não me falha a memória, estou lembrando aqui dos 3 institutos, inclusive a Mônica Bergamo colocou, enquanto você vai falar, eu vou puxar esse tweet dela aqui, ela colocou isso no Twitter dela, né, atacando os outros institutos, porque para eles, o instituto que presta, o instituto que tem credibilidade, é o que coloca o ladrão em primeiro. Os outros não têm credibilidade. Qual é a credibilidade do seu instituto? É se ele bota o ladrão em primeiro ou não. Se ele bota o ladrão em segundo, ele não tem credibilidade. E aí a gente vê a canalice de um sistema que está agonizando, né, Liliane? Olha, eu fico muito tranquila para dizer isso, porque são os modus operantes da esquerda. Eles não trabalham com a verdade, eles não trabalham com números, e por isso foi tão importante o presidente Bolsonaro, lá na ONU, ressaltar que o loteamento político, os desvios, né, nós tivemos por aqui, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. Eles têm horror de ter esfregado na cara deles todos esses números. Mas como foi o discurso do Bolsonaro, preciso dizer aqui também da inteligência de quem conduziu junto com o presidente essa estratégia de colocar no discurso da ONU, porque eles são obrigados a reescrever e mostrar, portanto, que a fala dele, letra por letra. Olha, a canalice é tanta, gente, que a gente não precisa ir muito longe, não. Nos países vizinhos aqui, os modus operantes da esquerda é isso, eles chegam ao poder para encher os cofres deles e atender as necessidades deles. Recentemente nós tivemos, e a matéria do Globo, tá? Quem quiser eu posso mostrar, porque não tem como subir aqui. Vocês sabem qual é o patrimônio da Cristina Kirchner? Em 12 anos, ela aumentou em mais de 1000%. Não estou falando de 1%, 2%, 3%, porque você evolui, né? Você junta o dinheirinho, você troca de carro, você troca de casa. Não, mais de 1000%. Ninguém fala isso aqui do patrimônio do Molusco. Ninguém fala aqui do filho que limpava, né, os dejetos lá dos animais e que ficou empresário. Empresário do quê, meu filho? Como? Como é que aconteceu isso? Conta para nós. Aí eu preciso chamar a atenção aqui também para uma outra coisa que vai contribuir, que nós temos CPFs premiados. Você sabe o que são os CPFs premiados na Receita Federal? Aqueles que você não pode entrar e a imprensa não pode ter acesso. Curiosamente, de homens de poder. Aqueles, das 3 letrinhas aí que vocês estão pensando mesmo. Ninguém pode ter acesso, ninguém pode saber, ninguém pode ver. Um recentemente disse que comprou vários imóveis aqui de luxo em São Paulo vendendo livros. Então, assim, por onde você passa e você vê que a figura do Bolsonaro, ele está enfrentando um sistema que está em todas as instâncias, inclusive na cabeça de gente que manipula a informação, como está de prova aí, daqueles que determinam as nossas leis e daqueles idiotas que propagam, reverberam, porque ficam recebendo as migalhas da corrupção. Porque quem é minimamente informado, ou bem intencionado, ou honesto no seu dia a dia, sabe muito bem que quem roubou 170 bilhões de dólares da Petrobras não foi à toa, não, foi para si, porque para o Brasil não veio nada, porque o marco regulatório do saneamento só saiu no governo Bolsonaro, que significa esgoto tratado e água potável na sua casa. Entende? Quem trabalhou pelos pobres, pelas pessoas, foi este governo, que tenta ainda vencer o sistema. Então, nós estamos a poucos dias de decidir. Não deixe que influencie a sua cabecinha aí. Por isso é tão importante você compartilhar essa live aqui, porque quanto mais eles tentam trabalhar narrativas, fazer engenharia, e eu vou te dizer de verdade, viu, Alan, Canuto, Gustavo, você que está me ouvindo, eu acredito que ele tenha, sim, votos na penitenciária, né, nos sindicatos, nos presídios, entre os traficantes, tem. Na imprensa. Na imprensa, tem. Ele vai ter. Agora, não é o que reflete o povo, que tanto irrita eles, que eles ficam numa preocupação enorme de falarmos dos nossos encontros patriotas. Você sabia que aquele vídeo em que do encontro deles lá, um celular é roubado, não pode ser mais mostrado? Você sabia disso? Que a lei eleitoral interviu?
Estou contando para vocês, gente. Ó, se você tem aí, compartilhe bastante. Porque nós aqui não vamos poder compartilhar mais. Porque simplesmente não pode mostrar. A verdade não pode ser mostrada, não pode ser dita, não pode ser compartilhada. Vá para o inferno, para o diabo que carregue. E o desespero é tão grande, Gustavo, na canalice deles, que vejam, a Soraya Tronic, né, que não era ninguém na vida pública, ninguém conhecia a Soraya Tronic, zero. Só chegou onde chegou graças à imagem do presidente Bolsonaro. Foi ao TSE, pedir ao TSE para que o presidente não pudesse usar a sua fala em Londres, falando para o seu público, para os seus eleitores. Aliás, para os seus admiradores, pessoas que foram até ali prestigiar o presidente, né? Aí o presidente não pode usar essa fala. Por quê? Porque o TSE não quer que o mundo e, sobretudo, o Brasil, os brasileiros, vejam que Bolsonaro ele não tem ampla maioria só dentro do Brasil. Ele tem ampla maioria fora do país. Ele não é mais apenas um líder nacional. Ele se transformou num líder internacional. E eles estão escondendo. E a canalice é tão grande, né, que a gente viu, né, principalmente a Globo, falando que o presidente foi fazer um comício lá no funeral da rainha. Aí eu trouxe essa matéria aqui, que eu só vou colocar a foto aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem, né, como é a canalice que mostra isso aqui. Vamos lá, aqui. Olha só como ninguém nunca falou nada disso, Gustavo. Lula usou foto com a rainha Elizabeth II em campanha à reeleição. Ex-presidente entrou com ação no TSE para impedir Bolsonaro que use imagens da ida ao funeral da monarca no período eleitoral. Apesar de ter entrado com uma ação para tentar impedir o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro de usar imagens da ida ao funeral da rainha Elizabeth, o ex-presidente exibiu uma foto com a monarca em seu programa eleitoral em 2006, quando foi candidato à reeleição para o cargo. É sempre a canalice, né, Gustavo? É sempre essa canalice, porque, no fundo, eles acusam as pessoas daquilo que eles fazem, né, Gustavo? Máxima comunista. Sempre fazendo isso, não tem jeito, é o que resta a essa turma, é problematizar, criar problema e acusar os outros daquilo que eles fazem. Agora, qual o papel da Soraya Tronic nessa eleição? Além de gastar o dinheiro do fundo, porque ela tem um fundo gigantesco, o partido, a união do partido dela lá, do PSL com o PFL, né, com democratas, deixou um saldo gigantesco, eles precisam gastar o dinheiro. É atacar e desgastar o presidente Bolsonaro. A gente sabe disso. Além de outras ligações que a gente não pode comprovar, mas a gente pode, raciocinando e vendo, olhando para trás, vendo a serviço de quem ela está trabalhando. Tem uma foto dela que ela está pendurada aí no embaixador. Busquem aí essa foto, ela lá de bracinho dado. Eu tenho uma live com ela em que ela defende esse país desse embaixador, lá no meu canal, fruto de muita discussão, briguei muito com ela, porque ela falava que era um absurdo, e nós, como influenciadores, nós tínhamos que ter um papel pragmático. Olha, o pragmatismo ele é importante na política, claro que ele é importante, mas quando você se torna 100% pragmático, significa que você está usando uma estratégia da esquerda, ou seja, ela está defendendo a esquerda. O papel dela é só atacar o presidente, só tentar desconstruir o presidente, ser a mulher vitimista. É esse o papel da Soraya Tronic na campanha. Agora, Alain, para poder ilustrar aquilo tudo que nós falamos, eu fiz um exercício simples que todos nós brasileiros temos que ter o hábito de fazer. Raciocinar e buscar coisas básicas. Está aqui, ó. Simone Tebet. Só joguei no Google Simone Tebet. Não escrevi nada além. Fui em notícias. As 3 notícias que aparecem. Simone Tebet diz que Lula, se eleito, vai governar para se perpetuar no poder. Lula, se eleito, vai governar para se perpetuar no poder. Lula vai se perpetuar no poder, pode virar um Perón. Né? Aí depois a gente vai para o Ciro Gomes. Está aparecendo aí? Deixa eu ver se mudou para o Ciro Gomes. Deixa eu mudar a página. Ciro Gomes. As 3 notícias que o Google oferece quando você bota só o nome. Não escrevi Lula, não escrevi nada. Só escrevi o nome, Ciro Gomes, notícia. PT, se você deixar, bate sua carteira.
Se você deixar, o PT rouba a sua carteira. Em Sabatina, Ciro Gomes diz que nunca mais pretende se aproximar do PT. É exatamente aquilo que o Alan falou. É para corroborar aquilo que nós dizemos para vocês aqui. O objetivo deles, obviamente, é tomar o segundo lugar do Lula na campanha, porque eles sabem que o Lula não tem o voto que eles dizem que o Lula tem. O Lula não tem sequer 10% dos votos. E olhem, os números serão muito próximos de Lula e Ciro, e se duvidar da Simone Tebet também. Muito próximos, se a eleição for a Vera. Como eu acredito e confio no presidente, que a eleição vai ser a Vera, a gente vai ver o Lula, de repente, fazendo o que o Henrique Meirelles fez na outra eleição, ou que a Marina Silva fez na outra eleição. Embolados lá, passados até pelo cabo da Ciolo. Bom, e ficou muito claro com essas imagens que o Gustavo mostrou, né, que corrobora aquilo que eu falei lá no início. É exatamente isso. Por que a Simone Tebet está batendo nisso? Porque ela está tecnicamente empatada com o Ciro Gomes. E todo mundo que é o terceiro colocado, o seu grande desafio é ultrapassar o segundo. Óbvio, está claro. Agora, se o segundo colocado é o Bolsonaro, como diz o Datafolha e o IPEC, por que a Simone Tebet e o Ciro não escolheram como alvo o Bolsonaro e sim o ladrão? Porque é o que o Gustavo falou ainda há pouco. Todos os partidos fazem pesquisas internas. E todos eles sabem, nas pesquisas internas, que o Bolsonaro é o candidato a ser batido, é o número 1, é o que está à frente de todas as pesquisas. E é por isso que eles agora estão mirando no ladrão, porque eles querem tentar passar o ladrão, acreditando na cabeça deles que, se chegarem ao segundo lugar, podem disputar um eventual segundo turno. Gente, essa é a mensagem mais clara de que os institutos de pesquisas, Datafolha e IPEC, que hoje tem a pachorra de falar que o ladrão tem 47% e Bolsonaro tem 31%, nada mais é do que um braço do sistema comunista que está associado com a velha imprensa, tentando manipular a mente das pessoas. Está claríssimo. Nem os candidatos adversários, ou supostamente adversários do presidente, acreditam nessas pesquisas. Está claro. O jogo acabou, o game acabou. Bolsonaro, primeiro turno. E esse é o desespero deles. É só isso. Tá e todos eles trabalham, é bom que a gente lembre as pessoas. Muita gente brinca assim, o Ciro vai eleger o Bolsonaro, Ciro quer ser ministro do Bolsonaro. Ciro Gomes de bobo não tem nada. Ciro Gomes é o camaleão da política, já passou por tudo que é partido, é fundador do PSDB, se você não sabe, está no partido PDT, que a relação ali é muito interessante, tanto para ele quanto para o PDT. Então, o Ciro Gomes de bobo não tem nada, como a Simone Tebet de boba não tem nada. Todos eles estão trabalhando para as próximas eleições, porque nas próximas eleições o fenômeno Bolsonaro não está na disputa. Então, ele quer capitalizar a esquerda, ele quer se mostrar que ele não é aquela esquerda corrupta, que ele é uma esquerda que tem proposta, uma esquerda que tem valores. Tudo que está sendo feito agora, nada é pré-eleição. Tudo para a próxima eleição. Não existe bobo nesse cenário. E é por isso que o Ciro Gomes trabalha dessa maneira, elogia o Bolsonaro, porque lá no futuro ele sabe que ele pode pegar boa parte desse eleitorado do Bolsonaro. Não tem bobo. Não tem criança nesse jogo. Se ele conseguir chegar ao segundo turno, ele vai ter palanque. Ele vai ter, durante 15, 21 dias, um palanque enorme lá para frente. É por isso que ele se comporta dessa maneira. Nós não estamos lidando com pessoas inocentes. Ali, o que menos corre, voa. Bom, deixa eu só fazer um agradecimento aqui especial para minha amiga aqui, que falou que ela está lá em Nova York, né? Parece esperando o presidente chegar no restaurante, e aí ela até, né, nos proporcionou aqui, caso nós tivéssemos tempo hábil, né, para aguardar aqui a Betânia Silva, a gente poderia mandar um link para ela e ela abrir lá, né, na chegada do presidente. Mas como a gente não sabe, né, que horário o presidente vai chegar, e nós já estamos avançando aqui para 1h05 de jornal, eu não acredito que será possível. Mas enquanto os nossos colegas vão falando aqui sobre a missão de cada um deles, porque eu trato isso como missão, e é uma missão de limpar o Brasil, de salvar o Brasil, e é isso que a gente tem que fazer mesmo, e essa missão passa pelos estados, pelos municípios. Eu quero aproveitar
para dizer para vocês que eu tenho andado por aí, né, como candidato a deputado aqui pelo Rio de Janeiro, eu tenho andado e tenho ouvido as demandas das pessoas. E a maioria dessas demandas, podem ter certeza, são demandas locais, são demandas de vereador. O cidadão brasileiro, ele não quer nada demais. Ele só quer um pouquinho de dignidade. Ele só quer que o postinho perto da casa dele funcione, ele só quer que a escola funcione, que a creche tenha vaga para a mãe deixar a criança para ela ir trabalhar. É só isso. Então, nós precisamos pensar no povo. E pensar no povo é ter projeto. E o nosso projeto tem que ser também para 2024. Pensar em tirar do meio do povo, das pessoas que fazem parte da comunidade de vocês, e eu falo comunidade como grupo, né, de vocês, pensar e levantar nomes que possam fazer melhorar a vida de vocês aí onde vocês vivem no município. Isso também é importantíssimo dizer. A gente precisa ser honesto em tudo que a gente faz. Então, eu estou dizendo isso aqui porque nós temos uma missão, o Canuto tem uma missão em São Paulo como candidato a deputado estadual agora, a Liliane uma missão como candidata a deputada federal por São Paulo, eu como candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro. Todos nós temos uma missão de juntos com o presidente, de juntos com a agenda do povo brasileiro, levarmos dignidade, combatendo esse sistema corrupto, porque o problema do Brasil é o sistema corrupto. Não é falta de bons projetos, não é falta de competência, porque toda pesquisa que você vê que fala do serviço público sempre diz que o problema do Brasil é falta de gestão. Isso nada mais é do que uma cortina de fumaça para tentar desviar a atenção das pessoas para o real problema, que é o câncer da administração pública. Chama-se corrupção. E é por isso que esse governo, o governo Bolsonaro, tem avançado tanto, porque ele atua exatamente na raiz do problema, que é a corrupção. Nós precisamos de pessoas comprometidas com o povo e não com o sistema, que tenham coragem de enfrentar e de arriscar suas próprias vidas para fazer justiça àqueles que pagam as altas cargas de impostos nesse país e não recebem contrapartida pelo que pagam. Por isso, eu quero abrir essa oportunidade aqui, dando 1 minuto para o Canuto e para a Liliane Ventura, para falarem, né, porque faltam apenas 12 dias para as eleições e nós precisamos da ajuda de vocês, porque sozinhos nós jamais conseguiríamos chegar lá. A verdade é essa. O sistema foi feito para inviabilizar pessoas como nós, que somos patriotas, que queremos dar uma contribuição de chegar lá. O sistema foi preparado para que eles se perpetuem no poder. Então, não basta só você votar. É preciso você nos ajudar conquistando votos dentro da família, com os amigos, com os vizinhos, colegas de trabalho, porque senão a gente não chega. É difícil demais. É um caminhão de votos que a gente precisa ter para chegar lá. E a gente não trabalha com dinheiro, com recurso sujo, como vocês sabem que a velha política trabalha. Então, quero abrir esse espaço aqui, dando 1 minuto para os meus colegas aqui falarem. Vou começar gentilmente pela Liliane, porque hoje a gente atravessou muito ela. Liliane, a palavra está contigo. Você é sempre muito elegante, muito querido, Alan. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma contagem regressiva para aquilo que nós vamos poder fazer diferença em relação aos outros países nossos vizinhos. Eu falei há pouco que a Cristina Kirchner aumentou seu patrimônio em mais de 1000%. Na época, o presidente Bolsonaro gritou por aqui, foi até acusado, né, de interferência, que ele não podia falar sobre eleições em outros países. O resultado nós estamos vendo o que aconteceu com a Argentina. Gente, a Venezuela, nós temos refugiados que chegam mais de 600 pessoas por dia. Aliás, uma pergunta, um parênteses que eu faço aqui, a ONU onde está, hein? A ONU não quer ver, né? A ONU não quer saber desses ditadores, não quer saber desses corruptos. A corrupção do governo Bolsonaro, ele admite que pode ter acontecido alguns focos, mas não foi sistêmica, como nós vimos por números divulgados e por dinheiro que foi devolvido pelos corruptores, pelos corruptos. Nós precisamos mudar o nosso Brasil. E não pode ser o mais do mesmo, inclusive nessa base de sustentação, para que o presidente possa governar. O presidente, nós já vimos, para quem acompanhou, e para quem não acompanhou, eu vou relatar agora, ele sozinho, ele não consegue fazer, ele precisa de apoio no Congresso, nas duas casas, na Câmara e também pelo Senado. Portanto, esse é
o meu pedido aqui em especial a você, que entenda de uma vez por todas por que você precisa votar naquelas pessoas que estão alinhadas com o nosso presidente da República em todas as pautas, contra a corrupção, pela família, por tudo que ele diz, pela nossa liberdade. Ele provou, por A mais B, que foi um presidente que não perseguiu ninguém, muito pelo contrário, ele foi, desde antes da posse até agora, perseguido por essa maldita esquerda que tem sede de poder e de corrupção. Então, por favor, venham conosco, entendam que, por São Paulo, a figura do Tarcísio, enquanto alinhado com o governo também federal, é importantíssima para que a gente possa avançar, e a casa que dá apoio ao governador é a Casa Estadual, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que também apoiará esse que vai estar sendo conduzido ao governo, e o Alan se faz importantíssima a presença dele lá, porque vocês sabem do que ele fala, sabem o que ele pensa, sabem o quanto ele se expõe aqui. Nós todos que estamos candidatíssimos, não estou me referindo ao Gustavo, que também faz isso e defende um grande patriota, mas ele não está concorrendo a um pleito. Então, essa é uma oportunidade. Eu nunca fui candidata a absolutamente nada. É meu primeiro pleito e o último, porque eu vou dizer uma coisa, se eu não puder fazer a diferença, se não for reconhecida por vocês aí como uma pessoa que está com essa boa vontade, o que vai adiantar? Vou continuar aqui nas redes, mas não é um projeto de vida político, de poder, não. É um projeto de realização, assim como eu vejo meus colegas aqui. Então, para deputado estadual, alinhado com o que pensa o nosso governador, porque assim eu já estou profetizando, o nosso querido Tarcísio, eu indico o nome aqui do Alex Canuto, deputado estadual, o seu número é 90922. O meu querido Alan Lopes, também lá pelo Rio de Janeiro, o nosso candidato, que a gente entende o que ele faz pela Alerj, que está afinado com as pautas do nosso governo, também você precisa, eu esqueci o número dele aqui, ele saiu da tela, me ajuda aí, Canuto, do Alan Lopes. 22377. 22377, obrigada, Gustavo, o Alan votou, 22377, e claro, eu me coloco à sua disposição também, lutando com meu querido, nós já temos pautas em comuns aqui, né, Canuto, a gente já falou sobre isso, inclusive, ideologia de gênero na escola, a gente só pode meter o pé na porta, a gente só pode meter o pé na porta de um posto de saúde que não tem atendimento, a gente só pode brigar por você se a gente tiver legitimidade e poder, e o poder vem através da caneta, enquanto deputado estadual, enquanto deputada federal, enquanto senador, enquanto governador, enquanto presidente da República. Nos ajude. Por favor, deem o seu voto de confiança para quem tem no coração tatuado Deus, Pátria, Família e Liberdade, que é por isso que nós lutamos. Meu número para deputada federal por São Paulo é 2269. Canuto? Você tinha 1 minuto, já passou 20 segundos. Bom, como a Liliane falou, nós vamos fazer esse trabalho em parceria no Brasil todo, com a Liliane no Congresso, o Alan no Rio. E em vários outros estados também. Nós temos uma rede aí de candidatos, pessoal do Movimento Família Brasileira, a Marcha da Família, a OACB, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Nós estamos apoiando candidatos em praticamente todos os estados, pelo menos um federal e estadual. Eu acho que não ficou nenhum estado descoberto. Tem gente ali, porque a gente tem que fazer um trabalho em rede. Quando você vai fazer a mudança legislativa de um tema polêmico nacionalmente, esse tema precisa estar em pauta nacional. A sociedade precisa estar falando daquele tema. Seja acabar com a autonomia universitária, seja reduzir a maioridade penal, e seja muitas outras mudanças legislativas que a gente precisa fazer, a sociedade tem que falar daquilo. Mexer, por exemplo, com a questão das atribuições do STF, mudar a Constituição para mexer nisso aí, para colocar cada um no seu quadrado, por exemplo, acabar com o ativismo judicial. Esse tema tem que estar em pauta. E para pautar, não adianta só o Congresso Nacional tentar fazer, tem que ter apoio da base, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores. Por isso a articulação tem que ser em rede. Ninguém faz nada sozinho na política. Por isso nós estamos em parceria. É importante ter essas parcerias aí. Quem vota no Rio, vota no Alan. Aí em São Paulo tem eu, tem a Liliane. E é assim que a gente vai construir essa rede nacional. Porque é muito difícil quebrar o sistema eleitoral. Ele foi pensado para dificultar a renovação. Né? Eu gosto sempre de usar aquela metáfora de que em 88, com a Constituição de 88, a velha política subiu na laje e puxou a escada para ninguém mais subir. O único que conseguiu correr e pular foi o capitão doidão que conseguiu quebrar o sistema e subiu na laje sem escada. Né? Foi o único que quebrou esse sistema. E agora nós precisamos
trabalhar para quebrar esse sistema e permitir a renovação mesmo. Tem muita coisa que precisa ser feita. Acabar com o fundão eleitoral, fundo de partido político, permitir candidatura independente. Isso dificulta a entrada de gente nova na política, sabe? E isso é uma mudança legislativa e que, para ter uma mudança dessa, a gente precisa construir um consenso nacional. A sociedade precisa gritando mais ainda e desejando mudar isso aí. Por isso a gente precisa fazer essa rede nacional, né? Você vê o que está acontecendo agora, que vocês citaram, da questão da propaganda eleitoral, tipo assim, do presidente Bolsonaro não poder mostrar a propaganda, a foto com a rainha, sendo que o Lula mostrou como é contraditório as coisas, né? E, assim, se o presidente está no cargo ou não tem nada de errado você mostrar as realizações do seu governo. Você pode mostrar a imagem de uma obra que você fez, de uma reunião que você fez com lideranças no Congresso, com lideranças da sociedade civil. É possível fazer isso. E por que não mostrar o ato? Ele estava no exercício do cargo. É prestação de contas. Mas eles acham que tem todo o judiciário, o sistema do TSE montado para beneficiar a candidatura deles e prejudicar qualquer um que seja de fora do sistema. E aí começa agora a inventar esse ano essa proibição de uso de imagens. Você vê 2 imagens proibidas, né? A do presidente Bolsonaro no 7 de setembro, e a da manifestação do Lula, em que alguém rouba um celular de um cara que estava segurando ali, filmando. 2 imagens proibidas, só muda a razão da proibição. A razão do Bolsonaro é porque aquilo ali vai mostrar a verdade. Aliás, as duas vão mostrar a verdade, né? Mas a do presidente Bolsonaro vai mostrar a rua cheia, vai dar votos a favor dele. A do Lula não pode mostrar porque mostra algum petista, alguém que estava lá apoiando, roubando um celular. Só muda a razão da proibição de uso de imagens, né? Então, a gente tem que lutar contra todo esse sistema. Por isso eu peço assim, que vocês olhem as nossas propostas. Quem quiser saber mais, meu site alexcanuto.com, além das redes sociais todas, é Alex Canuto em tudo, em TikTok, Facebook, Instagram, aqui no YouTube, Telegram, em Twitter, Getter, tudo lá, Alex Canuto. Mas as propostas estão condensadas no meu site, alexcanuto.com. Meu número é esse aí que vocês estão vendo. Teve gente que disse aqui que não viu, mas é 90922, porque Bolsonaro é 22, então tem que ter um 22 no número. E é isso que eu tenho para dizer, Alan. Obrigado. Quero agradecer também muito meu amigo Gustavo, que não é candidato, mas contribui muito com a gente. Tenho certeza que também está dando grande contribuição aqui para o nosso mandato. E agradecer especialmente a vocês que nos assistiram até agora. 1h17 de jornal. É sempre um prazer estar com todos vocês aqui. Nosso único objetivo aqui sempre foi levar a informação. A gente quer que isso possa chegar em cada lar brasileiro, para que as pessoas possam ter a oportunidade de despertar para que não sejam mais manipuladas por uma imprensa corrupta que só tem interesse em enriquecer cada vez mais com o dinheiro do povo brasileiro. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus os abençoe, seus respectivos familiares, que vocês tenham uma terça-feira maravilhosa e amanhã, às 10h30 da manhã, estaremos de volta no Jornal da Manhã. Fiquem todos com Deus.